Salve galera, está numa plataforma de número 93, papo muito massa com a Duda Modesto, ela que é uma artista coreana, né, uma cantora coreana, cantora e compositora, está prestes a lançar aí o seu primeiro EP, né, seu primeiro trabalho solo e autoral, né, seu primeiro trabalho autoral na música coreana. A gente está muito ansioso, inclusive, para ouvir. Vocês vão perdoar esse barulhinho externo aí, porque é chuva, tá? Tá chovendo muito em Rio Branco. Nessa última semana choveu muito, tá chovendo muito, então qualquer momento que eu me predispôs a gravar isso aqui ia ter chuva provavelmente, mas perdoando aí a chuva, que é bênção de Deus, né? Vamos falar do Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? O Clube TDQ é o clube de assinantes Teólogo de Quinta, onde você pode colaborar conosco fazendo um Pix de 5, de 10 ou de 15 reais. Lá no nosso Instagram, @Teólogo de Quinta, tem uma aba lá de destaques com o seguinte nome, né? Clube TDQ. Você vai lá ver todas as informações, o que você ganha de recompensa, como você faz para ajudar a gente, beleza? Então ajuda muita gente que, Jonathan, 5, 10, 15 é pouco. Exatamente, é pouco para você. Pode ser pouco para você, mas pra gente é muita coisa, beleza? E outra coisa também, se você tá ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas pra gente, avalie o nosso podcast. Aí no Spotify tem a opção de avaliar, dar 5 estrelas, dá 5 estrelas pra gente. Se você tá ouvindo pelo YouTube, já faz aquele negócio que você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário para engajar mais a gente. Se você tá ouvindo por qualquer outro agregador, faça o que tem que fazer aí para favoritar a gente, para indicar a gente, para que assim nós cheguemos em muito mais lugares, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para esse papo com a Duda, que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 93. Estou aqui com mais uma artista coreana e toda vez que eu gravo com alguém do Acre eu me sinto muito feliz. E quando eu gravo com um artista coreano, mais feliz ainda, que é a Duda Modesto. Ela é uma das jovens revelações da música do Acre. Eu confesso que conheço pouco da Duda, mas é por isso que está gravando, a gente para eu conhecer mais ela e apresentar ela para vocês também. Para começar, a Duda, já se apresente, fale quem você é e obrigado por ter aceitado o convite para bater esse papo aqui com a gente. Imagina, eu que fiquei honrada, feliz. E aí, gente, eu sou Duda Modesto, eu fico muito empolgada de ser apresentada como artista, porque é relativamente novo para mim, então é algo que me deixa um sorrisão no rosto, assim, que é algo que eu almejava antes mesmo de saber que queria, sabe? É legal a gente começar assim, porque esse lance de artista, ele te pega assim um pouco, porque eu vou te falar porque que tu fazendo essa pergunta. Porque pro meu pai é cantor também, né? Meu pai é cantor e compositor. O meu pai, esse lance de artista, pegava muito ele, assim, tipo, ele tinha uma neura de se afirmar, entendeu? Como artista, dizer que ele era artista, cantor, compositor, porque na cabeça do meu pai é artista quem ganha dinheiro, e não quem faz arte, né? Aí eu fui um dos responsáveis por dizer pra ele, né, que ele era artista, sim, ele era um grandes artistas que eu conhecia, que me incentivou, inclusive, a gostar de música, e para muita gente isso pega, né, para tu também, esse lance de artista que teve esse, ou não. Sim, é a famosa síndrome do impostor, né? A gente às vezes fica receoso de se declarar como algo, assim, não confia muito ali. Ainda mais que eu acho assim que quando a gente não trabalha somente com arte, leva um tempo para transitar para esse lugar também, que foi o meu caso. Eu canto, esse ano vai fazer 7 anos que eu tô cantando, mas tem um outro trabalho. Então demorou bastante para me considerar artista. Eu ouvia primeiro das pessoas, até um dia desse mesmo. Ano passado foi a primeira vez que eu fiz um show somente de músicas minhas, né? Eu passei muito tempo cantando cover. E daí eu lembro de falar assim, no show que ainda é surreal pensar que as pessoas pagam para me ouvir. Assim, tô assimilando ainda. Que bom, mas que bom que
que você tá nesse processo, tá dando certo, né? Porque tem muita gente que passa por esse processo ainda. E eu acho que tem a ver também com o lugar que a gente tá, né? A gente tá no ar, a gente tá muito à margem, assim, dos grandes centros, né? Onde tá a coisa acontecendo. E às vezes esse estereótipo de artista, de que o artista é só quem ganha dinheiro e quem é famoso, pega a gente, né? Sim, sim. Tem essa questão, né? O Acre é riquíssimo, tem muitos artistas maravilhosos, tenho a oportunidade de trabalhar com alguns. Trabalhei e continuo trabalhando, mas acho que a questão do isolamento geográfico pesa um pouco, porque acaba que a gente depende da cena bem local mesmo, não tem como contar com os arredores, né? Acho que a próxima capital mais perto ainda está muito longe. E aí a gente não tem esses grandes centros mesmo, né? De outras influências ali ao redor, outros festivais, uma acessibilidade maior. Exatamente, tudo. E como é que... Vamos começar do começo, né? Como é que você gostar de música, que veio que te influenciou, vem de berço, vem de criança, como é que a música entra na sua vida? Já entrou meio tarde, gostaria de ter tido, não vou nem falar acesso, porque acesso à música todo mundo tem, né? Acho que grande parte das pessoas se sente conectado à música, ouve desde pequeno, mas eu não tive incentivo, vamos colocar assim. Não tenho outros músicos na família. Ouvia o que todo mundo ouvia, assim, né? O que os adultos ouviam ali ao meu redor. Não aprendi a tocar instrumento cedo, fui aprender tudo já adulta. Por uma partir de mim, engraçado, porque o que eu pensei, assim, quando eu tinha 19 anos, eu pensei, bom, já que eu não sei cantar, porque eu não sabia que eu podia cantar, eu vou aprender a tocar um instrumento. E daí comecei a fazer aula de violão, naquelas aulinhas, escola de música, né, assim, com um caderninho e tal. Fiz um mês, depois foi bom, porque eu tive ali uma base, né? Mas depois fiquei um pouco entediada, presa numa metodologia, né? E parei. Daí eu passei, assim, anos só pegando cifra na internet, tocando ali pra mim mesma, não tocava pra ninguém. Eu não compartilhava, assim, de momentos de música com ninguém. E em 2015, eu comecei a sonhar compondo. A música tava ali na minha cabeça, no sonho. E por falta de base teórica, eu não conseguia transferir para o instrumento, mesmo sabendo tocar mais ou menos o violão. Era bem mais ou menos mesmo. Até hoje eu não me acho uma excelente violonista. Eu toco na minha cabeça, pelo menos, para quebrar o galho ali. Tô melhorando gradativamente. Mas daí, quando chegou nesse ponto, eu pensei, não, vou contratar um professor particular para aprender teoria musical mesmo, legal e tal. E assim fiz, e foi o Davi Freire, que é um cantor daqui, que hoje não tá aqui, ele tá até trabalhando num cruzeiro, cantando, né? E na época ele tocava na noite, cantou e tocou por muitos anos na Noite Acreana. E aí eu tive aula com ele, depois de um mês mais ou menos de aula, eu comecei a compor. E eu compus, assim, umas 5 músicas de uma vez, assim, em semanas. E fui mostrar pra ele. Daí ele curtiu minha voz, que ele ainda não tinha ouvido, né? Eu só tava pegando as aulas ali no violão mesmo com ele. E ele foi a grande pessoa que abriu as portas pra mim, que me fez entender que eu cantava sem eu saber, e que me incentivou e me inseriu no mercado, além de tudo. Ele falou, vamos cantar comigo. Daí ele já tinha esses shows toda semana em vários lugares da cidade. A gente ensaiou um repertório e eu acho que, sei lá, 1 ou 2 meses depois, eu fiz meu primeiro show mesmo, com o meu nome bonitinho lá na arte e tal, de divulgação, junto com ele. Toquei algumas vezes com ele. Comecei no Chico's Rock Bar, que era um lugar que eu gostava muito, que hoje tá fechado, né? E logo depois já conheci outros músicos e daí fui tocando com outras pessoas, mas dali pra frente eu toquei todas as semanas, por anos. Virou assim, já me inseri, sabe? Foi incrível, eu me sinto muito sortuda por isso. Muito da hora. Eu gosto de ouvir as histórias e como as pessoas encontram a música, porque assim, pra mim, a música sempre foi muito natural, né? Eu desde criança, dentro de casa, tipo, minha mãe gostava muito de ouvir rádio. Minha mãe não canta nem toca nada, né? Mas ela gostava muito de ouvir rádio, então, tipo, rádio pra mim não à toa eu criei um podcast, né? Porque eu sou apaixonado. E meu pai é músico, canta, toca desde cedo, desde muito tempo. Meu avô também tocava violão, escrevia, então eu cresci nesse ambiente muito musical, então pra mim, eu não sei o que é viver sem música, desde criança, né? Mas quando eu converso com pessoas, eu conversei com o pessoal do Elu, com o Dito, né, também dos Discordantes, e eu vi como que eles descobriram uma música entrou na vida deles,
é muito enriquecedor, porque mostra que tem um lado de que a pessoa nasce com a música atrelada, também tem um lado de que a música encontra a pessoa, né? No seu caso, mais ou menos isso. A música te encontrou, porque você não tinha noção de que poderia virar uma cantora, né? E a música te encontrou e você tá cantando até hoje. Sim, e virou uma grande paixão, tanto que no início era um hobby. Até hoje algumas pessoas falam isso pra mim, por essa questão de eu ter outro emprego, né? Outro trabalho. E aí depois de um tempo eu comecei a perceber que não, que é uma coisa que eu realmente almejo. Também demorou para eu admitir para mim mesma que é um sonho, porque eu acho que quando a gente estabelece que não, isso aqui é meu sonho, e aí a partir de então você fica vulnerável a ter um sonho frustrado, a não dar certo, né? Acho que enquanto você não fala que quer algo, você não tá diante da possibilidade de quebrar a cara e não conseguir aquilo. E aí quando eu decidi trabalhar com as minhas músicas, né? Porque eu componho desde essa época, desde 2015. Só que passei anos e anos tocando só cover na noite. Não era algo que eu nem tinha coragem de tocar minhas músicas e nem pensava em gravar, porque além de tudo também é bem oneroso, assim, né? Gravar, acho que tudo que envolve o mundo da música. Instrumento, equipamento, gravação. E enquanto que, infelizmente, artistas em geral, né? A maioria é mal remunerado, ainda mais dependendo de alguns lugares. Mas só do ano passado pra cá que eu cogitei mesmo lançar minhas músicas e tô nesse processo agora. Sim, eu vi no seu Instagram que você está em processo de produção do seu EP. Você pode antecipar alguma coisa pra gente, falar alguma coisa? Quantas músicas vão ser? Se tem data, né, prevista pra sair? Sim, na verdade temos 2 lançamentos previstos aí. Graças à lei emergencial, né, de auxílio à cultura da Aldir Blanc, eu consegui aprovar projetos, aprovei 2 projetos e diante disso tô gravando 2 materiais apartados. A data prevista de lançamento para o EP, que tem 5 faixas, é para abril. São todas autorais, as 5 faixas autorais, algumas já mais antigas, porque eu não queria perder a oportunidade de gravar, né, um material meu que já estava ali, que são músicas que eu tenho um grande carinho, mas também tem coisas bem, bem recentes, tem algumas composições mais novas. E, posteriormente, com a data provável de julho, tem o lançamento do disco, são 10 faixas, dentre elas 6 autorais, entre elas 6 autorais e 4 regravações de artistas acrianos. Olha, que top! Você pode dizer pra gente um spoilerzinho de quem são os artistas acrianos? Assim, a gente não terminou o processo, né? Tá. Enquanto não tá tudo certo, beleza, eu acho melhor manter assim, no suspense, porque vai que eu crio uma expectativa, alguma coisa muda no caminho, né? Há alguma mudança, então por hora vou deixar no... Aliás, eu vou falar de um, que eu até performei essa música no show autoral que eu fiz em dezembro. Filomedusa, é uma banda acriana que eu gosto bastante. Tive o prazer de abrir o show deles. Eu acredito que foi o último show feito aqui. Foi um show lindo lá no Flutuante, que também deve ter sido um dos últimos shows do Flutuante, né? Que teve... Ele afundou, né? Foi desativado. E eu abri o show da celebração, acho que de 10 anos da Filomedusa. E aí vou regravar uma das canções deles. Massa, Filomedusa é muito massa. Inclusive eu ia gravar, na verdade ainda vou gravar com a vocalista. A gente tá tentando achar uma data aí pra gente trocar essa ideia, mas ainda não rolou essa data. Ai, que legal, com a Carolzinha, né? A Carolzinha, ela é muito, muito gente boa. E falar em música acriana, a música acriana ela tem influência assim pra você no seu trabalho? Tipo, a gente sabe que a música acriana ela tem muita influência pra gente na forma que a gente vê a vida, né, o dia a dia e tudo mais. Eu, como artista, o quanto que a música acriana te influenciou e te influencia assim, no teu trabalho? Olha, eu lembro de frequentar quando eu era mais nova, eu sentia minha conexão com a música, eu só não entendia que eu podia participar da música do ponto de vista de quem tá produzindo ali, né? De quem tá fazendo música, do lado do palco. Mas aí eu tinha essa conexão, eu gostava muito, eu lembro de frequentar os festivais, de ir no Varadouro. Uma das bandas que eu amava na adolescência era Mapinguari Blues. Eu dava uma tietada assim, na frente do palco, era ótimo, incrível. Quando eu comecei a compor, eu não sei te dizer se teve uma influência direta, assim, porque na época eu tava imersa em outras coisas.
Mas principalmente depois que comecei a cantar, foi quando me pegou de vez, que eu comecei a ter contato com os próprios artistas, né? Comecei a trabalhar com alguns, a ouvir mais dos outros, e as conversas, eu expandiu muito minha mente depois que comecei a cantar, porque você vai conhecendo as pessoas, vai conversando sobre e vai conhecendo tanto as histórias dos músicos, as histórias por trás das músicas, né? Então eu fui conhecendo cada vez mais, mas ainda considero que eu conheço pouco, porque a gente tem muitos artistas, né? Tem uma riqueza muito grande e, infelizmente, não é todo acervo criando que a gente tem um acesso mais fácil, assim, né? Não é tudo que está gravado que está nas plataformas digitais ainda. Eu sei que tem um acervo absurdo e incrível na Aldeia, por exemplo, mas não é tudo que tá a fácil alcance, assim, né? Tipo, jogar no Spotify ali. Vai ser cada vez mais coisa sendo lançada, inclusive graças ao Audi Blanc também, né? Tem muito álbum lançando, alguns ano passado, alguns estão a caminho, inclusive da Elu, por exemplo, alguns artistas novos também. Sim. E eu tô achando genial isso. Inclusive o Elu vai ter que voltar aqui depois que eu lançar. E você também vai ter que voltar aqui no podcast depois que eu lançar o trabalho de vocês. Vai ser muito bom vai sair o trabalho lançado. E, cara, esse negócio que você falou faz muito sentido, porque recentemente, não faz muito tempo, acho que foi em novembro agora, 2021, a gente gravou um podcast especial para quem é assinante do podcast, né? Que é falando da música acreana e da música de Pernambuco, né? Porque o nosso editor, ele é de Pernambuco. Então a gente fez essa conexão Acre e Pernambuco. Ele listou 10 músicas de Pernambuco e eu listei 10 músicas do Acre. E eu fui pesquisar música acreana, tipo, no geral, assim, né? E aí eu fui em Tio Natureza, eu fui em pessoal lá de trás, né? Pessoal lá da década de 90. E eu fiquei muito assustado, assim, com o tanto de riqueza que tem a música acreana. Tanta coisa boa que tem produzido. Só que é como você falou, é difícil de achar, né? Aí não tem nem como culpar as pessoas por não conhecerem, né? Porque tem muita coisa que, infelizmente, ficou no meio do caminho, né? Tipo, tem coisa que tá em VHS, tipo, tem um show do Tio Natureza no YouTube, que eu recomendo pra todo mundo pesquisar esse show, que a qualidade tá, tipo assim, bem precária, tá no VHS, mas dá de assistir, dá de saber o quanto o cara era gênio tipo, no palco. E tem muita coisa que ficou perdida, assim. Mas fica nas nossas costas, né? Não falando no bom sentido, não como fardo, mas fica na nossa responsabilidade resgatar essas riquezas acreanas e continuar esse trabalho, né? Então eu acho muito legal trocar ideia com artistas do Acre que estão continuando esse legado assim, de música autoral no Acre. Não, uma coisa é você cantar, outra coisa é você produzir, escrever e criar estando no Acre. E isso é muito grande, isso é de uma grandeza incrível e que merece atenção, merece ser dado foco, merece uma representatividade muito foda. E eu fico muito feliz em ver que vocês estão nesse caminho, né? Sim. Tocando nesse ponto do resgate, assim, de algumas coisas mais antigas, de um artistas mais... que já tem mais chão aí, né, acreanos. No começo de 2016, ou seja, eu estava há poucos meses cantando, eu lembro de ir num show lá na Casinha Cultural, e tinha vários artistas fazendo, assim, tocando canções de artistas acreanos e tal, e eu ouvi uma música que eu achei incrível. Eu gravei no celular um trecho, porque eu achei muito legal. E aí foi passando o tempo e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não sabia de quem era, não sabia o nome da música, porque a pessoa que estava cantando estava só interpretando mesmo, né? Sim. Depois, quando eu aprovei esse projeto, pensei, não, vou gravar, vou fazer regravações também, eu ainda tava com essa música na cabeça. Porque foi ali no meu comecinho, sabe? Eu fiquei, não, eu quero regravar essa música. Aquela música é maravilhosa, eu quero ir atrás. Fui atrás, conversei com um monte de gente. Daí consegui o arquivo MP3 da música, com a galera da Aldeia, inclusive. E eu não sei se você conhece, é uma música do Narciso Augusto, chamada Canjica. Daí rastreei, assim, Narciso Augusto, porque teve um período de pandemia mais intenso, né, que a gente estava muito mais isolado, tive que esperar ter algum hiato ali, de alguma melhora. Fui atrás dele, o conheci pessoalmente, foi super legal, ele compartilhou muitas histórias, me deu autorização para regravar a música dele, então eu falei que eu não ia manter no suspense, né, essas regravações. Falei de uma que eu já toquei, já falei sobre em público, e tem essa também, esse que conecta com o que a gente estava falando, que é do Narciso.
que é uma música já mais antiga, eu não sei, acabou que eu não perguntei de que ano é a composição dela, né? Mas ele falou da história da música e tal, e foi muito enriquecedor pra mim. Cara, você imagina pra ele também, né? Ver que alguém que depois de tanto tempo ouviu a música dele e quiser gravar, né? Isso é muito massa. A moça que estava interpretando, quando eu conheci a música, inclusive foi ela quem me levou até ele, a Lara Pontes, cantora daqui também. Ela tem uma versão dessa música dele, coincidiu também, ela fez agora, recentemente, ela gravou... Tem uma versão no YouTube, né, de um show que ela fez e cantou essa música. Ela quem estava cantando lá em 2016, e através dela consegui me conectar também com ele. Uma grande rede de artistas que se conectando e funcionando e se ajudando. Muito massa. E Duda, quem são, tipo, eu vi algumas coisas que você fez no Instagram, na verdade eu vi todos, eu acho que quase todos, né? Quando eu dei uma postada no perfil, eu vi todos, assim. Eu vi que você tem muita influência da MPB, é claro, né? Do rock mais clássico. Mas quais são as suas influências musicais, assim, tipo, que você sente? Eu sei que esse papo tá parecendo muito entrevista, né? Que não é porque eu realmente tenho curiosidade de saber quem são suas referências, assim, musicais. Sim, é interessante. Na minha adolescência eu só ouvia, bem dizer, assim, música internacional. Como eu te disse, eu não tive gente da família, ou então amigos, enfim, outras pessoas chegando e falando, ouve isso aqui, esse álbum é muito bom. Não foi um negócio que, né, compartilharam, trouxeram até mim referências e tal. Então eu ouvia o que o pessoal do colégio ouvia, o que passava em Malhação. Mas depois disso, eu peguei assim, ainda nessa seara internacional, comecei a ouvir muita coisa que o meu tio mais novo, que morava comigo na época, né? Eu morava na casa dos meus avós, meu tio também. Ele ouvia, e eu lembro assim que eu peguei 2 CDs dele. Isso não é minha influência como compositora, nem como cantora, né? Mas digo onde começou ali, onde eu lembro. E eu lembro que eu peguei o CD o CD Californication, o álbum do Red Hot Chili Peppers, e aquele álbum dos Scorpions que tem aquele bem clássico, que tem Still Loving You, que tem uma cabeça assim enrolada com uns cabos na capa. Então eu tinha essa pegada bem internacional, eu gostava muito de rock. Quando eu comecei a cantar, eu cantava só internacional, rock clássico e tal, eu cantava bastante Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles. E depois, como eu te disse, minha cabeça foi abrindo, fui conhecendo outras coisas, fui ouvindo. Foi um grande resgate de tudo, porque eu, inclusive, sinto que perdi um pouco de não ter conhecido antes tudo isso. Porque já adulta, eu comecei a conhecer coisas que as pessoas, em geral, ouvem desde sempre, sabe? Eu comecei a ouvir coisas tanto antigas quanto novas, MPB, aí já entrei nova MPB também. Quando eu comecei a cantar, eu cantava muito Amy Winehouse, então ela é uma grande influência pra mim. Nacional, eu gosto muito da Cel, gosto muito do trabalho de coisa mais recente, eu gosto da Duda Beat, que ela é bem contemporânea, assim, né? E me amarro em blues também. Vocalmente como eu acho que meu registro é um pouquinho mais grave, eu me inspiro bastante. E é horrível, né? Quando alguém fala, diz aí de onde é que vem tua referência, eu canto uma música e dá um branco, mas é bem isso, assim. Ela faz uma salada musical bem boa, né? Com as influências. Sim, então tem os rocks que eu ouvi, tipo Alanis Morissette, é uma cantora que eu sempre admirei, acho incrível. A Pitty, que foi é um grande exemplo do rock nacional, né, dentre as mulheres. Pitty é gigante. E o lance da composição, como é que funciona pra você? Você é daquele tipo de compositora que a música vem, que eu admiro muito esse pessoal que fala que a música vem. Pra mim isso nunca funcionou. Embora eu já consegui compor umas, 2 músicas que a música veio, mas tipo, geralmente eu tenho que sentar e escrever. Eu sou o tipo de pessoa que não assistir um filme, vai compor, como é que funciona? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta. Você já pode responder também como é que funcionou ou está funcionando o processo de composição das músicas do seu trabalho, né? Do EP e do álbum. Assim, beleza. Eu acho que a música vem mesmo. Em geral, porque o que acontece? Eu componho tudo junto. Eu não consigo escrever e depois musicar. Assim, já até aconteceu uma vez, mais ou menos ali, mas não é o comum pra mim.
E também não é, como eu não sou uma grande instrumentista, que tem um super acervo ali nos instrumentos, né, teórico e tal, eu também não faço primeiro no violão para depois pôr a letra em cima. Geralmente eu faço tudo junto. Eu pego um instrumento. Quando não tem esse caminho de ter sonhado com algo, quando eu sonho, às vezes vem frases, melodias e tal. Quando não é assim, eu tô me sentindo inspirada. Eu pego o violão ou o teclado, mais violão, porque eu sou bem limitadinha no teclado, e daí começo a procurar alguma harmonia legal e meio que já vem chegando uma melodia e geralmente vem uma palavra. E em cima da palavra eu vou balbuciando ali e de repente eu não começo a compor pensando, não, hoje eu vou compor sobre isso. Esse assunto aqui é o assunto que eu tô na minha mente, é esse sentimento. Não é isso. Vem essa palavra, vai vindo uma melodia, eu vou soltando, balbuciando e de repente eu tenho alguma coisa que tem para sair ali de mim e vem na música. Depois desse momento um pouco mais criativo, de inspiração, depois que eu já tenho algo concreto, aí eu vou dando uma lapidada. Existe esse momento, né? Tipo, não, essa palavra aqui não tá tão legal, vou dar uma ajeitada nisso. E daí, aí sim, eu sento mais com a letra e vou dando uma ajeitadinha, né? Mas geralmente vem, e assim, às vezes é muito rápido. Eu já compus música em 15 minutos, a música inteira. E eu depois, basicamente, nem mexi. Não é sempre assim, gostaria que fosse. Mas também já aconteceu de uma música eu começar... Tem várias que eu comecei e nunca terminei, mas teve uma que até vai estar no disco, que eu comecei, fiz uma estrofe, um refrão e fiquei batendo cabeça com ela, larguei, meses depois eu retomei e terminei. Acontece também. Daí para as faixas do EP e do disco, o que eu pensei no EP, como é a minha estreia, né, meu primeiro trabalho realmente materializado ali, que vai ser lançado, eu quis colocar essas músicas que eu já tinha prontas, as que eu tenho maior apreço, porque também não é tudo que a gente sente vontade de gravar, né? Tem que ter uma coesão ali das coisas e tal. Eu sinto que algumas não tem muito a ver, e algumas eu deixo de gostar depois de um tempo. Acho que eu fico cansada delas, mas... Ou então desconectam com a fase que a gente tá vivendo, né? Então eu peguei as que eu tenho maior apreço, que são atemporais pra mim mesma, e acrescentei algumas que eu vim compondo. Eu tive um bloqueiozinho criativo por acho que 1 ano e meio. Parei de compor totalmente. E depois que eu voltei, pra você ter uma noção, as 2 músicas mais recentes que vão entrar pro disco, eu terminei de compor em setembro, agora de 2021, 2 dias antes de gravá-las pro Festival Samaúma. Eu terminei assim, são as mais novas. Então tem músicas de 2015 e tem músicas mais recentes, mas eu só fui compondo e daí fui selecionando as que eu gosto mais para entrarem pro EP e pro disco. Não rolou esse momento de vou compor para o disco aqui, sabe? Entendi. Mas assim, você conseguiu fechar o disco num conceito, né? Ou pelo menos em algo que você mais se aproxima em querer, sei lá, encaixar no formato que o pessoal vai conseguir ouvir, vai conseguir entender. E aí eu te faço essa pergunta porque eu tenho muita curiosidade, que desde que eu ouvi o primeiro álbum da Discordantes, né, eu nem sei se ele foi dito, mas desde que eu falei isso pra ele, eu falei, caramba, esse álbum tem um roteiro muito legal, como parece que foi pensado, parece que foi tipo desenhado, parece que foi o cara quis que fosse assim, né? Mas quando você vai conversar com o Dito, você sabe que não foi assim, não foi planejado. Tinha músicas que a gente tinha lançado no EP, numa demo, né? Que eles tinham antes no EP. Tem músicas que eram mais recentes, que nem você tá falando. Tem músicas de 2015, tem músicas mais recentes. Quando você vai colocar isso num álbum, num projeto, né? Como é que fica pra você escolher? Qual é a peneira que você faz, né? Pra escolher as músicas? Olha, assim, não tem um conceito pensado e planejado. Pra ser sincera, é isso, assim, tem músicas antigas, músicas novas, eu não componho uma pensando na outra, e eu sei que tem álbuns que são muito bem pensados, assim, né, tem grandes álbuns aí da história musical brasileira, enfim, não só no Brasil, que tem esse pensamento, né, tem toda uma construção do álbum, uma música se conecta com a outra, tem uma visão ampla ali. Não é o caso do meu, porque existe esse lugar de tenho músicas antigas que eu quero colocar, não interessa tanto se tem a ver com essa que eu acabei de compor. No entanto, eu sinto que eu tenho um lugar de composição que dá pra reconhecer tudo que eu faço, sabe? Tem pessoas que compõem sobre amor, tem pessoas que compõem sobre saudade, sobre dor, sobre receios. E eu tenho um lugar também meu. Então acho que acabam se conectando.
Com relação à estética das músicas, conecta um pouco, porque todas partiram de mim, né? Todas as canções inéditas são da minha autoria. Tem 2 que são em parceria. As outras todas são somente minhas. Só que também na hora da produção elas vão tomando caminhos, né? Dependendo de com quem você está trabalhando e do momento que você está fazendo a produção da música, elas vão cada um vai ficando com a sua cara. Eu espero que no momento final, assim, que a gente fechar, dê essa ideia também legal de conceito, mas também não é o meu foco principal. Eu não me importo se ficar uma mistura, porque de qualquer forma vai me representar, veio de mim, sabe? Sim. Não, e não é uma regra também, né? De qualquer forma, quem vai ouvir vai entender. Porque a arte, ela tem essa particularidade, essa peculiaridade de falar por si, né? E isso é muito louco, porque eu componho também e canto de vez em quando, e escrevo. E para mim essas 3 coisas são totalmente diferentes, né? Tipo assim, eu escrevendo, eu me expresso de uma forma, eu compondo, eu me expresso de outra forma, e eu cantando é outra coisa, que não tem nada a ver com as outras 2. Eu não sei se para você também é assim, né? Mas para mim, a arte, ela tem esse poder de, embora eu seja o criador, embora eu seja a pessoa que está interpretando ou que está criando, mas a arte, ela tem um poder dela, e ela tem uma forma de falar que é dela, que aí eu já não tenho controle sobre isso, né? É algo meio místico. Sim, eu até ouvi bastante e sempre cito. Depois que eu trabalhei depois comecei a cantar com o Davi, né? Com o Davi Freire, logo em seguida eu comecei a cantar com o Charles Sampaio. Ele era o guitarrista da primeira banda mesmo, assim, que me acompanhou no palco, né? Que eu tive o prazer de estar junto. E ele sempre falou que... Você falou que a arte, ela tem um caminho próprio ali, né? E ele sempre falou que a gente tem que seguir o caminho que a música mostra. E eu penso muito nisso, quando eu me sinto meio perdida, ou enfim, que eu preciso me inspirar, que eu talvez um pouco desesperançosa com o ritmo de algumas coisas, não sei. Eu penso nisso, que tem uma força própria mesmo, tem um negócio que te leva. Poxa, me faltou a palavra agora. Mas é uma energia, uma força, né? E daí, às vezes, eu fico pensando, não, é só deixa a música guiar, deixa o negócio fluir, que vai fluir pro lugar certo. E Duda, como é que é ser um artista acreana? E como é que, na verdade, como é que é fazer música no Acre, né? Como é que é cantar nos bares, nas casas de shows de Rio Branco? Assim, e essa pergunta faz muito sentido faz uma ligação com aquilo que a gente estava falando no início, né? Sobre fazer música no Acre, sobre ser artista. Como é que funcionou para você começar a fazer os primeiros shows? Como é que é para você hoje fazer show em Rio Branco, sei lá, cantar, ser reconhecida por muita gente já como artista? E o quanto que isso também é importante para você, para te dar segurança, né? Porque é uma grande responsabilidade lançar um trabalho, lançar um projeto, mas o quanto isso também para você é importante, tá sentindo a receptividade do público, né? Tá criando um público, na verdade, e já preparar ele para ouvir uma arte tua, para ouvir algo que você compôs, escreveu. Essas 2 perguntas, eu não sei se ficou claro o que eu quis perguntar, mas como é que no geral a pergunta como é que é fazer música em Rio Branco? Rio Branco não é São Paulo, né? São Paulo você vai encontrar vários bares de nichos específicos, por exemplo, um bar de jazz. E ele funciona muito bem, obrigado, e ele tem público para isso, consegue funcionar assim. Em Rio Branco, eu não sei especificar o porquê, mas acredito que um dos fatores é realmente o tamanho da cidade, o tamanho da população, enfim, né? Não tem muito isso, né? Você vê que, se você quiser ir num bar de rock, hoje tem um bar só de rock, tem um, outro ali e tal. E a gente sabe que os donos das casas têm uma pressão para não tocar somente rock ou qualquer outro estilo X que seja. A gente tem um apelo aqui das pessoas muito grande por sertanejo, por exemplo. E isso, se você não trabalha com sertanejo, você sente bastante, né? Porque a gente depende do espaço que vão te proporcionar para cantar.
Então, assim, também não é comum, por exemplo, você, a não ser que você faça um show, você anuncia ali que é um show seu, autoral e tal, também não é comum você chegar num barzinho e tá tocando somente autoral, num pub, e tá tocando só uma pessoa que chega lá, que é comum, que toda semana tem e tal. Não é comum, né? Eu vejo que está tentando ser resgatada a cultura de festivais. Isso é muito legal, é um momento importante. Ainda mais para mim, né, que eu tô me introduzindo, né? Eu tô conquistando um público, como você disse. É legal que dá para ver que está voltando, está retomando, que as pessoas estão se movimentando, quero fazer parte desse movimento. Por outro lado, isso é a minha experiência trabalhando na noite mesmo, né? Não tô nem falando como artista que está lançando o seu trabalho autoral aí. Mas agora falando como alguém que está no processo de gravação e tal, eu vejo que tem pessoas engajadas que querem conhecer essa música nova, que querem compartilhar. E isso é muito legal, é reconfortante, é um incentivo importante. Você posta e as pessoas interagem, elas querem, estão ansiosas para ouvir. Isso dá um gás absurdo. Mas é óbvio que a gente gostaria que tivesse mais espaço, né? Assim, mais e mais para todo mundo e de todos os gêneros musicais, assim, para todo mundo se sentir abraçado também. Sim, muito massa. Eu conversei sobre isso com o Elu, né? Quando a gente trocou ideia sobre isso, com a Elise e com a Alma. A gente falou muito sobre isso, sobre fazer música em Rio Branco, como fazer, tem dificuldade para fazer isso, né? Mas o como que é importante também reconhecer que esse é o nosso, geograficamente, né, nosso lugar, né? Aqui onde a gente está inserido, é aqui onde a gente está e é aqui onde saem muitos artistas muito gigantes, assim, para a música como um todo. Mas assim, o que é reconfortante é saber que tem público, né? Embora seja um público pequeno, embora seja... É que nem eu com esse podcast aqui, sabe? Quando eu comecei era eu e minha mãe que ouvia. Mas e depois começou eu e meus amigos, e depois começou eu e mais os amigos dos meus amigos, aí começou eu e mais uma galerinha ali, aí começou a ver gente que eu não conhecia, eu falei, pô, legal, já tem gente que me conhece que eu não conheço essa pessoa que tá mandando mensagem aqui. E isso é muito legal porque a gente entende que se nós estivéssemos parado, né, de fazer o que a gente está fazendo, a galera não ia reconhecer, a galera não ia saber quem a gente era. E isso é muito importante para fazer com que a galera pense e repense mais sobre isso, sobre, pô, às vezes é o seu vizinho que está fazendo música e você não sabe, né? Às vezes é o seu, sei lá, um amigo que estuda com você, que está fazendo música e você não sabe que é aquela pessoa. E eu acho que por sermos, por estarmos num lugar pequeno, né, tipo, isso deveria ser algo que é pra gente pegar ao nosso favor e não contra, né, porque, beleza, já que é pequeno, então vamos formar um público nesse lugar, vamos formar mais um público aqui, e isso, nesse sentido, o festival é ótimo, né, você criar festivais, criar novas bandas, novos artistas e tudo mais, dá oportunidade para quem tá começando, para MPB, rock no geral. E isso ajuda a criar uma cena e ajuda a revelar novos artistas, né? Sim, ampliar o circuito também, né? Tudo bem que a gente tá um pouco isolado e tal, um pouco muito, mas ampliar pro interior ali, para Cruzeiro, que é a segunda maior cidade, né? Alcançar ali Porto Velho, que existe uma cena bem legal acontecendo lá. A gente tem internet também, claro. A internet é uma ferramenta super importante hoje. Quebra algumas barreiras, mas não todas. Por exemplo, eu lembro que teve uma época que eu tava postando bastante vídeo e tal, tava conseguindo um engajamento legal no Instagram, no Facebook, e entraram em contato comigo de um bar lá na Bahia, gostando muito e tal, me chamando pra tocar. Só que, imagina, o quão oneroso é pro dono de um bar chamar uma música lá do Acre. Pra chegar lá na Bahia, a gente sabe que é caríssimo, né? Caro, demorado, enfim. Então acaba limitando, ainda que a internet dê ali poxa, é uma ponte, é um super impulso, mas não é tudo. Ainda mais dependendo do tipo de... Porque a arte é incrível, ser artista é muito bom, mas gostaríamos de poder viver de arte, né? Então, dependendo da forma que você for captar dinheiro, remuneração com a arte, essa questão geográfica
limita, né? Te prende um pouco, como esse caso de você querer tocar em outros estados e ser muito distante. E acaba sendo inviável financeiramente para você ser contratado e enfim. Mas temos alguns lugares um pouco mais perto que dá para criar assim, um circuito de cooperação, de festivais, de troca. Uhum. E isso aí é muito interessante, né, Duda? Porque assim, como a gente estava falando dessa coisa mística da arte, de estar enraizada, de você não saber por que você canta direto e quer saber de música direto, mas também tem um outro lado, né, que é o lance de que você quer que a sua música seja ouvida, você quer chegar nos lugares, você quer ser ouvido, você quer fazer show, você quer que as pessoas reconheçam que aquela ali é a sua música. Tem um lado, esse ego do artista de querer que não ele por ele, mas ele pela arte dele seja notada. E eu acho que isso que faz com que muitos artistas acreanos existam, né? Eu falo por amigos meus mesmo que tocavam na noite, tocava samba, tocava sertanejo na noite e pararam porque não estava dando. Eu trabalhava 8 horas, 9 horas por dia, à noite ia fazer show e o pessoal simplesmente cagava pra ele, né? E ele, beleza, estava ganhando o dinheiro dele, mas a arte que ele queria que as pessoas ouvissem, que era ele como cantor, que era ele como artista, que era ele como músico, ele não recebia esse reconhecimento que eu acho que é necessário para um artista, né? Eu não sei até que ponto. Aí a gente já tá indo para um papo mais filosófico. Porque eu faço música, foi até uma pergunta que o Dito me fez quando eu fui gravar com ele, né? Eu faço música não para vender, eu faço música não para ser artista, eu faço música não para fazer show. Eu faço música porque eu me sinto na obrigação de fazer, é parte de mim. Se eu não fizer, eu vou estar, tipo, sabe, tendo um impulso que é meu. Então eu faço, graças a Deus temos a internet, eu faço, coloco na internet e tem gente que vai ouvir. E se ninguém ouvir, mas meus amigos vão ouvir, eu vou ouvir. Mas já tem gente que não, tem gente como você, discordantes, Lu, que já fazem música para poder ser ouvido mesmo, e tem que ser ouvido. Então aí é um fator limitante, né? Aí onde eu acho que a gente teria que criar alguns mecanismos para ajudar a gente a ser mais visto, para ajudar a gente a ir para mais lugares, para ajudar a gente a viver de música, de fato, né? Como todo artista quer viver da sua arte, não tem uma pessoa que faz arte para não viver daquilo, né? Até porque é muito mais fácil fazer uma arte melhor, mais bonita, mais bela, com mais tempo, se você tirar o recurso da própria arte, né? É interessante, porque tem um estigma, né, na arte e no artista. Você gosta de arte, você faz arte, é o que tu falou, eu posso fazer uma música e deixar aqui pra mim. Eu tenho prazer em tocar pra mim mesma, eu tenho prazer em compor pra mim mesma. Não é sempre que eu vou ter a necessidade de estar mostrando pro outro, de querer saber se o outro está gostando ou não. Mas a partir do momento que eu quero... Porque assim, se você é bom no negócio e aquilo pode trazer um retorno, você pode viver daquilo, você vai querer profissionalizar, né? É igual assim, se uma pessoa ela é cuidadora, gosta de cuidar das pessoas e ela vê que tem uma possibilidade de ela profissionalizar aquilo, trabalhar com aquilo, e aí ela vai, sei lá, vai trabalhar com terapia, com enfermagem, vai ser cuidadora de idosos, não sei. E ela pode ser paga, e ela, né, gasta dinheiro para aprender conhecimento naquilo, compra equipamento, enfim, vai vender ali seu trabalho. Ninguém vai ficar falando, não, mas é seu hobby ser cuidadora de idoso, faz aqui de graça pra gente e tal. Então tem um estigma com a arte, né? Tem um negócio de... As pessoas têm uma ideia de que não, mas você se diverte no palco, vamos lá, pô. Faz de graça, você tá se divertindo. É tão bom trabalhar é muito bom trabalhar na noite, não tô questionando que, né? Ainda mais se você gosta. Mas é um trabalho. Então, às vezes as pessoas colocam no outro nicho, assim, esperam que você esteja satisfeito de simplesmente estar compondo e estar cantando como se aquilo fosse absolutamente tudo. Mas se você quer ser profissional daquilo, se o seu sonho é viver daquilo, é igual uma outra profissão. É oneroso, você paga seus equipamentos, você se profissionaliza, você faz um curso, enfim, você quer ter retorno também, quer ter reconhecimento também, igual em todas as outras áreas a gente quer ter. Certeza. E isso, infelizmente, para nós acrianos ainda não virou essa chave, né? Tem muita gente que não reconhece, que não dá, na verdade, o devido valor que os artistas acrianos merecem, né? Cara, tem gente que reclama para pagar um cover, tipo, por exemplo. Gosta de ouvir a música... R$5, né?
Não, quer ouvir a música, quer que a música seja bem tocada, cantada e tal, mas na hora de pagar o cover, o cara reclama, né? Incrível isso. Infelizmente acontece, mas faz parte disso aí. Disso que eu te disse, de achar que é algo muito tranquilão, da pessoa tá ali porque ela gosta, né? O artista gosta de cantar, então deixa ele cantar lá. Mas é legal, é interessante que às vezes a pessoa não quer pagar um cover, mas ela faz muita questão de ter música ao vivo. Tanto é que é muito comum você escolher o lugar pela música que tá tocando, né? E se for ao vivo, a prioridade é essa, tá no lugar curtindo a música ao vivo e tal. Mas eu acho que também tá melhorando aos poucos. Apesar de que teve um recorte, né, com a pandemia, teve esse momento de... Primeiro que não podia, claro, né? Teve que ter esse momento de fechamento, de cortar a música ao vivo e tal. Mas quando voltou, o que sofreu mais, assim, onde os custos são cortados, eu acho que vem ali em cima também da música, um pouquinho. Mas enfim, realmente é outro papo, assim, né? Então é isso, eu acho que eu já fiz todas as perguntas que eu tinha pra te fazer. A gente já conseguiu trocar essa ideia, que há tempo a gente tá tentando marcar, né? Hoje rolou, hoje deu certo. Sim. E aí, o convite já tá feito pra você voltar assim que você lançar o seu EP aí em abril, depois o álbum de novo. Vamos ter um open bar de Duda esse ano aqui no Que maravilha. Um open bar de Duda Modesta aqui pra vocês. E cara, e você que não conhece a Duda, vai lá, segue ela lá no Instagram, a gente vai deixar o perfil dela aqui na descrição. Acompanhe não só a Duda, mas Pelu, o pessoal do Discordantes, o pessoal que tá chegando novo aí, que tem uma geração de novos artistas agregados muito boa. Vai ouvir nossa playlist também, que a gente colocou lá no YouTube, tem também no Spotify. As músicas do Acre, que estão no Spotify, a gente conseguiu colocar. Como a Duda falou, tem muitas músicas que não estão lá. As músicas do Tião Natureza, eles são um exemplo disso, que a gente queria ter colocado lá, mas não tem. E, valoriza a música coreana, dá uma chance pra nós, dá uma chance pra gente que tá fazendo um trabalho aqui tão legal e com uma beleza muito, muito, muito rica, assim, de naturalidade, de coisas daqui, e o quanto que a nossa cidade influencia a gente em compor. E eu falo a gente porque eu me coloco também nesse lugar de compor, de cantar e de dar a voz para quem faz música aqui. E mais uma vez te agradecer, Duda, por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo, né? Pra trocar essa ideia com a gente, para o pessoal te conhecer mais, para a gente conversar aqui um pouco mais. Você tirou esse tempo aqui para trocar essa ideia e eu fiquei muito feliz em te conhecer, mesmo que seja virtualmente. E esse é o seu lugar de fala. Fique à vontade para falar o que você quiser, mandar um abraço para quem você quiser e mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Foi muito prazeroso para mim, assim, gosto muito de falar de música, gosto de falar dessa fase e quero levar outras pessoas. Realmente me sigam, fiquem no aguardo, porque muito em breve vai ter esse meu trabalho sendo lançado e eu quero que chegue no maior número de pessoas possível para poder encontrar quem gosta do que eu tô fazendo também, assim como gosto de apreciar o trabalho dos outros. Vai ser um prazer voltar depois do lançamento, falar de novo aqui, participar novamente do podcast. Esse é o primeiro podcast que eu tô participando na minha vida, então também é muito legal de ter sido a minha primeira experiência. Estou muito feliz, te agradeço muito, Jonathan, pelo convite. Vamos produzir, vamos ouvir música, fazer música e incentivar também. É isso, tamo junto. Um beijão pra você, Duda, pra sua filhinha também. Até a próxima. Valeu.